bem-vindos à classe de espanhol de hoje. E aqui, professora Leda Jane, com vocês, como toda sexta-feira a gente está aqui no canal 10.2 da TV Educação, com muito conhecimento para vocês. E aí, como sempre, aquele convitinho para você passar lá na nossa plataforma no YouTube, onde você assiste em tempo real a nossa aula e também revisa, fica lá salvo, gravadinho para você revisar, tirar aquela sua dúvida que ficou, porque foi rapidinho a aula, tá? E eu tenho uma dica para vocês. Vocês podem rever essa mesma aula no mesmo dia, tá? Porque ela passa de manhã, ela passa à tarde, ela passa à noite, tá? Então, você escolhe o melhor horário para você assistir. E se tiver dúvidas, assiste um outro horário também. Então, convido vocês para pegar o material de vocês, pega o caderno, caneta, põe uma água geladinha, um suco, uma fruta aí do lado e vem comigo, porque hoje nós temos verbo. Exatamente. Eita, professora, verbo é complicado. Que nada, a gente vai devagarinho, devagarinho, a gente vai ao longe. Então, vamos falar do presente do subjuntivo, tá? Presente del subjuntivo. Então, os verbos conjugados no presente do subjuntivo quase sempre estão associados às expressões que, ojalá, es posible, quizás, talvez, possivelmente, provavelmente e podem indicar, entre outras ideias, um fato que poderá ou não se realizar, tá certo? É mais ou menos a mesma significação do português, tá, gente? Só o que muda são as expressões que vêm antes do verbo no subjuntivo, tá? No português a gente usa muito que, quando, se, tá? E aqui tem um pouquinho mais. Então, eu preciso ter um pouquinho mais de atenção em relação a isso. Então, exemplo, eu tenho dois exemplos aqui para vocês. Quizás salgamos juntos en el fin de semana. Quizás, né? Talvez nós salgamos, não é salgar uma comida, tá? É sair. Saiamos juntos no fim de semana. Ojalá me toque lá loteria, né? Oxalá, quem dera, né? Quiser eu ganhar loteria. Então, ojalá, né? Que para nós aqui a gente usa muito o termo oxalá, né? Ele é uma interjeição, tá? Oxalá é uma interjeição. E aí nós precisamos ver o contexto para poder colocar a tradução. Vamos adiante. Para conjugar os verbos regulares no presente do subjuntivo, basta substituir as terminações do infinitivo, AR, ER e IR, pelas terminações indicadas na tabela abaixo. Só um lembrete, em português eu tenho primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e terceira conjugação IR. Em espanhol, eu tenho primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e IR, tá? Então, os dois, eles tomam a mesma conjugação, tá certo? Então, vamos aqui. O verbo amar de primeira conjugação. Então, eu vou tirar o AR e vou substituir por yo ame, que é a letra E. Tu ames, él ame. Nosotros amemos, vosotros ameis, ellos amem. Então, eu vou tirar o AR, deixar o radical, a raiz do verbo, que é AM, e fazer essa substituição, tá certo? Então, eu vou colocar na primeira pessoa, eu vou colocar as três primeiras pessoas do singular, ES e as três pessoas do plural, emos, eis e en, tá? Para o verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação, ficará da seguinte forma. Eu tiro o ER e acrescento. Yo beba, tu bebas, él beba, nosotros bebamos, vosotros bebais e ellos beban. Tá? Então, as três pessoas do singular, eu vou substituir o ER por a, as e a novamente. E as três pessoas do plural, amos, ais, com acento, tá? E an, com N no final. O verbo partir, que é um verbo de segunda conjugação também em espanhol, então vai ficar yo parta, tu partas, él parta, nosotros partamos, vosotros partais e ellos partam, certo? Então, no singular, eu vou substituir o IR, tirar o IR, deixar o radical parte até a letra T e ficar
a, as e a, novamente no singular, e no plural, amos, ais e an, também terminando com n esse an, tá certo? Então, para uma suposição negativa acerca de uma probabilidade presente ou futura mediante as expressões. Então, para uma suposição negativa acerca de uma probabilidade no presente ou no futuro, mediante algumas expressões, então a gente vai utilizar a seguinte estrutura: no, mas, crer, ou pensar, ou parecer, ou considerar, tá? Mas a partícula que, certo? Então, observem que eu estou falando aqui de negativo, do subjuntivo no negativo, tá certo? Então, eu vou acrescentar antes do verbo, vem a partícula no, tá? E depois do verbo, a partícula que. Então, como é que fica o exemplo? No creo que pueda salir antes del trabajo. No creo que pueda salir antes del trabajo. Não creio que você possa sair antes do trabalho, tá certo? Para certas condições hipotéticas ou consequências presentes ou futuras, mediante expressões como. Então, em certas condições hipotéticas, tá? Ou consequências presentes, ou mesmo futuras, a gente faz a seguinte expressão. Então, como, aunque, apesar de que, esse apesar é separado, então, apesar de que, por mais que, quanto e de modo que. Então, exemplo, tá? Exemplo, iremos à la playa, aunque haga mal tempo. Então, vamos à praia, iremos à praia, né? Vamos à praia. Aunque haga mal tempo, se não houver mau tempo, tá? A gente pode fazer essa contextualização dessa forma. Para indicar uma probabilidade presente ou futura com advérbios como. Então, para indicar uma probabilidade presente ou futura com os seguintes advérbios: quizá, ou quizás no plural, talvez, probablemente, possivelmente e ojalá. Tá? Então, possivelmente mañana vengan más de 1000 personas. Então, possivelmente amanhã virão mais de 1000 pessoas. Detrás de las locuciones ou expressões seguintes, antes de que, sin que, quando, apenas, después de, en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como. Então, exemplo, tá? Exemplo, aqui está escrito exemplo. Recorramos a habitação antes de que mamá chegue a casa. Então, corremos, vamos para casa, né? Vamos para casa, corremos para casa antes que a mamãe chegue em casa, tá? Então, aqui eu coloquei só um exemplo, antes de que, tá? Eu posso utilizar sem que, quando, dependendo do meu contexto, apenas, depois de, tá? Depois de, não necessariamente tem que ter essa preposição de, depois do después, enquanto, hasta que, mientras, tan pronto como. Para dar uma ordem negativa, tá? Isso tudo que eu estou falando, gente, são os usos que eu posso fazer do presente do subjuntivo, tá? Então, para dar uma ordem negativa, em todas essas formas. Mientras que el imperativo positivo solo se utiliza para dar una orden en la primera persona del plural y en las formas de cortesia, usted ou ustedes. Então, para dar uma ordem negativa em todas as suas formas. Lembrando que, né? O imperativo positivo, o imperativo afirmativo, para nós em português, só se utiliza para dar uma ordem na primeira pessoa do plural. E com as formas de cortesia, usted ou ustedes. Então, exemplo aqui, no llegues tarde mañana. No llegues tarde mañana. Sorprendamos a todos. Sorprendamos a todos. Então, não chegue tarde amanhã. Vamos surpreender a todos, né? Surpreendemos a todos. Aqui, formação do presente do subjuntivo,
verbos regulares. Então, como é que eu formo o presente do subjuntivo nos verbos regulares? Vamos aqui fazer essa leitura e assimilar com calma. Verbo a gente sempre tem que estar estudando mais de uma vez, porque ele tem uma dificuldade de assimilação e precisa de treino de prática. Isso aqui nem tabuado de matemática, tá? Então, para formar el presente de subjuntivo de los verbos regulares, tomamos como raíz el infinitivo del verbo sin la terminación. Então, o que eu estou dizendo aqui? Para formar o presente do subjuntivo dos verbos regulares, o que a gente faz? A gente pega a raiz do verbo, tá? O infinitivo desse verbo sem a terminação. Raiz é o que eu tiro do meu infinitivo. Infinitivo é o que eu costumo chamar de nome do verbo. Por exemplo, amar. Amar é o meu infinitivo. Qual é a raiz dele? É ele sem a sua terminação. Qual é a terminação de amar? AR. Então, tirando o AR, fica quem? AM. Essa é a minha raiz do meu infinitivo. Tá certo? E acrescentamos as seguintes desinências. Lembra lá, quando a gente está estudando o verbo em português, que a gente fala de desinência verbal? Aqui também tem, tá? Então, olha só aqui. Só para reforçar bem aqui. Eu vou tirar as terminações e acrescentar desinências. Nesse próximo quadro aqui, vocês vão ver que desinências. Então, trabalhar é um verbo de primeira conjugação. Qual é a terminação? AR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suprimir esse AR e vou acrescentar uma desinência. Na primeira pessoa do singular, eu trabalhe. Qual é a minha desinência que eu estou usando? A letra E, certo? Então, eu trabalhe, tu trabajes, ele trabalhe, nosotros trabajemos. Aí eu vou utilizar a desinência hemos, tá? Inteira, eu estou lendo ela inteira. Vosotros trabajeis e eles trabalhem. Qual é o radical? Qual é a raiz do meu infinitivo trabalhar? É a palavra trabalhar até a letra J. Tira o AR, tá? O AR é terminação. Então, fica a minha raiz e eu acrescento a desinência. Quem vai ser a desinência, professora? A letra E, a letra ES, a letra E de novo, tá? Hemos, tudo que vem depois do J é considerado desinência. Óbvio que a gente tem outros pedacinhos da palavra que a gente chama como a gente tem em português, tá? Mas não vamos confundir. Beber, que é um verbo de segunda conjugação. O que vai acontecer? Eu vou tirar a terminação ER, vai ficar a raiz do meu verbo, beber, ele está no infinitivo, quando eu pronuncio beber, tá? E aí eu vou tirar esse ER daqui, certo? Esse ER tirando, fica o meu radical, minha raiz. Professora, qual o correto? Radical ou raiz? Os dois significam a mesma coisa, tá certo? São sinônimos. Então, beber, e eu vou acrescentar agora as minhas desinências, tá? Então, yo beba, eu tirei o ER, acrescentei a desinência A. Tu bebas, acrescentei a desinência AS. El beba, permanece acrescentando a desinência A. Nosotros bebamos, aí eu já acrescentei mais letrinhas nessa desinência, tá? Acrescentei amos. Vosotros bebais, então acrescentei as com a tilde, com o acento. E eles beban, acrescentei a desinência AN, tá? Voltando a dar um toque para vocês que as palavras em espanhol não terminam em M, tá? Elas terminam em N. Subir, que é um verbo de segunda conjugação no espanhol, terminando em IR, eu tenho no infinitivo subir, suprimindo lá a sua terminação, que é o IR, ele vai ficar minha raiz, meu radical. Então, subir até a letra B. Vou acrescentar as desinências. Então, como é que vai ficar? Suba, yo suba, tu subas, ele suba. Nosotros subamos, vosotros subais, ellos subam. Tá? Isso aqui é maçante, gente, é cansativo? É, mas é necessário que você compreenda esses trechinhos para que você consiga assimilar e dar continuidade no seu estudo de gramática em espanhol. E que também vai ajudar na hora da resolução das atividades. Vamos aqui para um exercício simples.
tá? Então, completa as frases conjugando os verbos entre parênteses en el presente del subjuntivo. Então, aqui, completa as frases conjugando o verbo que está entre parênteses, tá? No presente do subjuntivo. Então, o que eu tenho aqui? Es imposible que nosotros... O verbo é aprobar. Então, aprobemos, aprobeis, como é que fica, tá? Este exame. É necessário que tu, esse é o meu pronome, tu preste, ou tu prestar, ou tu presto, qual é o correto? Atenção quando te hablo. É necessário que eu quedarse en la oficina hasta tarde. Quedar-se, qual é a forma correta? É imprescindível que vosotros alquilar, que é o verbo, um piso antes de que llegar, outro verbo, el fim de semana. E a quinta, né? É muito pouco provável com eu vender, lá um verbo de segunda conjugação, né? El coche em 2 dias. Tá, então eu fiz a leitura, eu espero que enquanto eu estou lendo aqui, vocês estejam tentando resolver aí, que a gente vai já ver a resolução, tá certo? Então, aqui eu tenho o verbo aprobar, prestar, quedar-se, vosotros, alquilar, llegar e vender, tá certo? Então, como é que fica a minha resposta? É impossível que nós aprobemos este exame. Na segunda, é necessário que tu prestes atenção quando te hablo. Na terceira, é necessário que eu me quede en la oficina hasta tarde. É imprescindível que vosotros alquiléis um piso antes de que llegue el fin de semana. É muito pouco provável com eu venda el coche em 2 dias, certo? Então, esse foi a atividade. Releiam e refaçam. Tem muito material desse aqui lá na plataforma, então treinem bastante, façam bastante exercícios, porque vocês precisam focar bem naquelas regrinhas que nós falamos, para não confundir com os outros tempos verbais, tá certo, galera? Então, por hoje a gente fica aqui e eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!